Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Natália e esse é o meu canal. E hoje nós vamos falar sobre o brigadeiro. Mas o doce? A graduação militar? Do que você tá falando? Vocês vão entender. Estamos falando dos dois, na verdade. Bom, lembrando que estamos postando vídeo de segunda a segunda às 10 horas da manhã e de segunda a sexta às 18 horas. Então, eu peço que você se inscreva aqui no canal, que você ative o sininho da notificação, que deixe nos comentários o que você quer ver aqui no canal. É muito importante pra mim. Além de tudo isso, compartilhe os vídeos que você acha que vão interessar alguém. Dessa forma, a gente leva conhecimento para outras pessoas e me ajuda também, ajuda muito a chegar, né, em mais inscritos, em mais pessoas, para que isso tudo, né, colabore, seja uma rede de mútua colaboração. Bom, vamos para a vinheta, porque agora vamos falar sobre brigadeiro. Bom, mas o que é brigadeiro? Sim, brigadeiro é um doce típico da culinária brasileira, né, com origem no sudeste do país. Aqui no Rio Grande do Sul também é conhecido como negrinho. Ok, mas o que eu quero trazer esse assunto aqui pro canal? Eu tava me lembrando ontem, tava conversando com a minha irmã sobre a origem do brigadeiro e tal, e eu me lembrei de uma história bem interessante, que eu não sei se todo mundo conhece, porque na verdade eu só ouvi essa história uma vez de uma pessoa aleatória lá. O pai de uma ex-melhor amiga minha do Fundamental contou essa história e aquilo ficou na minha cabeça. E aí, quando falamos de brigadeiro ontem e a origem do brigadeiro, brilhou a história na minha cabeça. E aí eu fui pesquisar pra ver se não era coisa da minha imaginação ou coisa da imaginação dele, e não, realmente essa é a história. Então, vamos falar hoje sobre a origem do brigadeiro. Natália, o que o brigadeiro tem a ver com a aeronáutica? Ok. A origem está ligada à campanha presidencial do brigadeiro Eduardo Gomes, candidato da UDN à presidência da República em 1946. A gente vai remeter essa história a Heloísa Nabuco de Oliveira, que era membro de uma tradicional família carioca que apoiava a candidatura do brigadeiro. Ela criou um tipo de doce que misturava leite, ovos, manteiga, açúcar e chocolate em pó. Um pouco diferente da receita tradicional que a gente faz hoje em dia, né? Inicialmente, ele foi feito para arrecadar fundos para a campanha e rapidamente ganhou popularidade e se espalhou. De que forma? Com a campanha eleitoral ia avançando pelas regiões do país, o doce ia junto. Cabos eleitorais, eles consumiam esses doces nas festas das campanhas, enfim, nas reuniões lá, nos discursos, né? Enfim, na divulgação da campanha. Então, eles vendiam brigadeiros e o pessoal comprava. E o doce se difundiu, né, como o doce do brigadeiro. E depois virou simplesmente brigadeiro, porque pegou, né? Mas, Natália, por que no Rio Grande do Sul, ao contrário do resto do país, ele é conhecido como negrinho? Vamos falar sobre isso também, porque também, Natália, é cultura e história. Conforme é relatado nas memórias do político denista catarinense Hercílio Deck, se deve também a razões políticas. O forte antagonismo com Getúlio Vargas, né? Então, o brigadeiro Eduardo Gomes e Getúlio Vargas eram antagônicos, eles eram opostos. Ou seja, brigadeiro Eduardo Gomes estava de um lado do negócio e Getúlio Vargas estava do outro. E o Rio Grande do Sul, ele foi altamente varguista, né? Então, aqui, por exemplo, na casa de uma avó do meu pai, se eu não me engano, ou uma tia, tinha um quadro do Getúlio Vargas e todo mundo precisava chegar e se direcionar ao quadro. E ali também tinha uma cópia da carta testamento que ele deixou, né? Então, isso era muito importante, era uma pessoa muito importante aqui. Vargas foi uma figura gaúcha de extrema relevância, então como você vai, né, ter um doce que é comido aqui na região, que na verdade é para ajudar a campanha do outro, então, sabe? Mas os gaúchos não são bobos, né? E ao invés de simplesmente ignorar a existência do doce, o que eles fizeram? Adaptaram o nome. Não é mais brigadeiro, agora é negrinho. Então, no Rio Grande do Sul, o termo brigadeiro foi muito pouco utilizado e até hoje é pouco utilizado. A gente realmente fala negrinho. Vamos fazer um negrinho, vamos fazer. Tem que comprar negrinho para aniversário. Desse jeito, tá? E aí, no seu lugar, foi utilizada a palavra negrinho como um substituto politicamente aceitável
para os meios de comunicação majoritariamente varguistas, abertamente hostis ao candidato da UDN. Então, não era só a população que era varguista, não é só a região aqui que era muito Getúlio Vargas. Os meios de comunicação, os políticos da época, as pessoas, elas eram muito direcionadas a Vargas, e qualquer coisa que fosse contra Vargas era visto com um pouco de maus olhos, assim. Então essa é a história do Brigadeiro e do nosso, aqui no Rio Grande do Sul, Negrinho. Se você já conhecia essa história, deixa o seu like. Se você não conhecia, também. E comenta aqui, né, como é que você descobriu essa história. E se sou eu a portadora deste conhecimento. Que não é um conhecimento que vai cair na prova, que vai ser, uau, meu Deus. Mas é um conhecimento inútil, que é interessante, né? São bobagens que a gente tem que saber. São coisas que vão, sei lá, virar assunto um dia numa conversa. Então, às vezes, até pra quebrar um gelo, um clima em uma situação, você fala, ó, sabia... Nossa, passou um avião aqui. Não costuma passar aviões aqui, será que isso é um sinal? Eu acho que esse avião é um sinal, sim. É um sinal de que o Brigadeiro Eduardo Gomes, né, pedindo você, pelo amor de Deus, né, e pelo amor que você tem ao Brigadeiro, que foi inventado em função da campanha eleitoral dele, que você se inscreva no canal, que você ative o sininho da notificação, porque de segunda a segunda, às 10 horas, tem vídeo, e de segunda a sexta, às 18 horas também. Então é muito conteúdo e você não pode perder. Muito obrigada por assistir ao canal, eu fico muito feliz, né, com tudo isso que a gente tá conseguindo construir aqui, é muito conhecimento, é conhecimento em cima de conhecimento. Apesar de que alguns são menos relevantes do que outros, né, eles podem sim ser interessantes e, enfim, agregar na vida da gente. E, gente, eu nunca vi uma campanha eleitoral, uma campanha política, dar um negócio tão bom. Porque, assim, campanha eleitoral, campanha política é estressante, é angustiante. Assim, vai entrando na cabeça dos eleitores e aí o pessoal começa a brigar e aí tu vê, tipo, meu Deus, estão falando besteira ali, mas também estão falando besteira aqui. E aí tu fica meio, tipo, Pois é, mas aí tinha Brigadeiro, gente, dava até pra engolir as palavras. Que tal que a gente, né, retome a parte do Brigadeiro na campanha eleitoral? Então, se você vai chegar na minha casa pra pedir voto, traga um Brigadeiro. Seria bacana, seria interessante. Eu apoiaria isso daí. Tô brincando. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por assistir ao canal. Lembrando, se inscreve, ativa o sininho. Beijão e até o próximo. Tchau!